Olá, eu sou Gabriela, sou terapeuta, astróloga, trabalho com constelação familiar e com a leitura do mapa astrológico e trânsitos como ferramentas para a leitura do nosso inconsciente, que nos move em diversas áreas da nossa vida. No nosso mapa astrológico, nós identificamos a casa principal que fala sobre as nossas relações, é a casa 7 do nosso mapa. É a casa oposta ao nosso ascendente. O ascendente é a forma como nós nos apresentamos no mundo. Não é o nosso sol, não é a nossa essência, é o nosso carro, é o nosso corpo, é o nosso ego. E a casa 7, que é oposta complementar da casa 1, do ascendente, ela serve como um regulador. Nós precisamos atuar como uma gangorra entre o ego e o outro. E é aí que eu gosto de utilizar muito a sistêmica, a abordagem da psicofilosofia das constelações familiares, para nos ajudar na interpretação dos conflitos familiares, dos nossos conflitos relacionais em diversos âmbitos da nossa vida. Então, o primeiro relacionamento que nós temos, sob o ponto de vista sistêmico, quando nós observamos essas leis que regem a nossa existência, é com a nossa mãe e com o nosso pai também. Então, nós vimos de um pai e de uma mãe que nos imprimem diversas questões que vão se revelando ao longo da nossa vida. Então, a sistêmica nos ajuda a nos colocar no lugar certo, diante dos nossos pais. Então, muitas vezes, nós tomamos partido de um dos pais, nós nos colocamos no meio da relação dos nossos pais, ou nós queremos salvá-los de alguma forma, ou ajudá-los de alguma forma, ou salvar aquela relação. Mesmo para quem é adotado ou que nunca conheceu os seus pais, de alguma forma nós estamos fazendo algum movimento inconsciente em relação aos nossos pais, que são essas figuras que nos recebem, que nos dão a vida. Então, a sistêmica nos ajuda a desenvolver um caminho de conexão com eles, de uma forma que a gente não se envolva na vida do homem e da mulher, e sim apenas tome a força que é do pai e da mãe, a força que vem da ancestralidade da família do pai e da família da mãe. Mas geralmente nós estamos fazendo um caminho meio truculento com eles. Mesmo que nós nos demos bem, mesmo que a relação seja tranquila, com amor, com cuidado, com consideração, mesmo assim, nós ainda podemos estar colocando nosso pai e nossa mãe em lugares equivocados. Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos atuais, eles são conflituosos e trazem questões desafiadoras, porque ainda estamos com questões relacionadas aos nossos pais não resolvidas. Então, muitas vezes projetamos nas relações aquilo que ainda esperamos dos nossos pais, ou aquilo que não tivemos dos nossos pais e não conseguimos ainda elaborar isso de uma forma positiva. Ainda estamos naquele sentimento de falta. Eu não tive isso, eu não tive aquilo. A minha mãe era assim, o meu pai era assado. A minha vida foi assim, a minha infância foi dessa forma. E ainda tem ali questões para serem assimiladas pela nossa criança, que muitas vezes guarda esses conteúdos, e esses conteúdos vêm à tona através das relações. Não só daquelas relações afetivas, mas muitas vezes nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações institucionais, nas relações corriqueiras do dia a dia. Então, se eu não coloquei, por exemplo, o meu pai num lugar que ele precisa estar dentro de mim,
como uma referência positiva, uma referência de força, uma referência solar, uma referência yang, se eu por acaso eu tenho pena do meu pai de alguma forma, se eu por acaso eu sinto que o meu pai não era uma pessoa forte dentro do destino dele, que eu não posso interferir, se eu sinto que os homens da família do meu pai têm determinada questão, se eu carrego alguma informação das mulheres da família do meu pai, que tem uma informação que talvez inconscientemente me traga julgamento, fraqueza, desafio, pena. Então, nas minhas relações eu vou projetar isso. Então, quando eu tenho problemas de subordinação no trabalho, quando eu tenho problemas com leis, quando eu não consigo cumprir normas e regras, quando eu não consigo me adequar a determinados ambientes porque eles entregam alguma regra, alguma limitação, quando eu não consigo aceitar que eu sou igual a todos naquele determinado ambiente, que eu preciso colaborar, quando eu desejo que o outro no meu relacionamento afetivo me corresponda, me nutrindo, me preenchendo, fazendo coisas que talvez eu espero no fundo, lá na minha lembrança, na minha memória, que meu pai tivesse feito para mim, ou que a família do meu pai tivesse sido diferente. Então tudo isso vai aparecendo. Aquela raiva dos homens que algumas mulheres têm, algumas mulheres lutam contra os homens no feminismo, através da causa feminista, e elas particularmente nunca passaram por nenhuma relação de abuso, por alguma situação em seus lares que justifique essa resistência contra o masculino. Isso é um indício da figura paterna dentro de si, de algum conteúdo na sua ancestralidade paterna. E em relação à mãe, a nutrição, é o nosso sentimento mais profundo de auto-amor, de autoestima, de valor. Quem primeiro nos cuidou, nos amou, nos deu valor é a nossa mãe. Ah, mas a minha mãe, ela me entregou a adoção. Bom, mas ela disse um sim. Ela te trouxe na barriga 9 meses, mas ela não queria me ter, mas ela teve. Mas mesmo assim ela se dispôs, mesmo assim ela trabalhou para você, ela gestou você. Ah, mas a minha mãe me rejeitou, mas você nasceu, você recebeu a vida. Só é possível viver nesse planeta através de uma mulher. Então ela serviu algo que é o mais importante, que é a gestação, além da sementinha ser fecundada pelo nosso pai. Olha a importância que é isso, né? Nós ainda precisamos que um óvulo e um espermatozoide se encontrem para que uma vida venha. Então esse é o serviço principal. Mas nós nos confundimos com o que vem, com aquele homem, com aquela mulher, com as suas cargas emocionais, com os seus inconscientes. E é aí que nos perdemos. Então, as questões que nós não resolvemos com a nossa mãe, muitas vezes as nossas reprovações, os nossos julgamentos, ou a forma como nós fomos criados e tratados, que isso tudo fez com que a nossa alma crescesse em determinados aspectos e enxergasse determinadas coisas através disso que nós recebemos na nossa infância como um grande aprendizado. Primeira infância, segunda infância, adolescência. Então, aquela mulher que nos deu a vida, talvez só nos tenha nos dado a vida dentro das limitações dela, mas isso já é um tesouro. Ou não, nós viemos recebendo muitas informações da nossa mãe, psíquicas, desde lá da época da gestação, depois dela, através das relações dela, né? Como nós somos dependentes da nossa mãe, então a forma como ela se relacionou com o nosso pai, as informações que ela trouxe sobre isso, as informações que ela trouxe em relação à família dela, à ancestralidade dela, as mulheres da família dela,
a relação dela com a mãe dela, com o pai dela. Tudo isso nos é impresso e tudo isso também se reflete nas nossas relações. Então, nas nossas relações afetivas, quando o outro nunca é suficiente, quando o outro não faz tudo o que nós precisamos, quando nós não somos o centro da atenção do outro. Então, tudo isso também nos faz lembrar da nossa relação com a nossa mãe, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com as pessoas à nossa volta, de que forma nós servimos através da nossa profissão, como nós lidamos com o dinheiro, como é a nossa autoestima, o nosso autoamor, que são coisas diferentes. Né? Tudo isso envolve a nossa relação materna e traz muitos reflexos no nosso dia a dia. Então, como é importante esse olhar sistêmico ainda para a nossa origem. Lá com os nossos pais, essa relação nos revela muita coisa que nos acontece no atual. E também, através da leitura sistêmica, através da nossa leitura do campo sistêmico, nós podemos ir para o lugar certo. Qual é o lugar certo diante dos nossos pais, para que isso reflita nas nossas relações, na nossa abundância, na nossa prosperidade? É um lugar pequeno, é um lugar que não se envolve nas questões emocionais e psíquicas deles. É aquele lugar em que eu consigo enxergar o que tem de conteúdo ali, inconsciente, e que não é meu, e que pode ser da minha ancestralidade. O que a minha mãe e o meu pai têm de dor, que eu preciso trazer à luz em mim, para que a minha vida torne-se mais leve. Esse é o olhar sistêmico que nós podemos dar para a nossa vida. Na origem. A sistêmica nos leva para esse trabalho na origem, esse estudo, para onde a nossa alma está olhando. Então, quando nós estamos travados na nossa vida de alguma forma, nós estamos olhando para trás. Nós estamos em alguma lealdade, em algum amor cego, trabalhando em relações que já aconteceram ou em assuntos que não nos dizem respeito mais e que nós não podemos mais atuar sobre eles. Nós só podemos olhar para a nossa vida. Então eu te convido, tem link na bio para você agendar o seu horário de constelação familiar, a sua sessão individual. Se você tem aí desafios, questões que você não consegue dissolver, questões que você quer melhorar, coisas que você quer tornar mais leve na sua vida, olhar de um outro prisma. Isso é constelação familiar, isso é abordagem sistêmica. Também trabalho com astrologia, que nos ajuda a interpretação do nosso mapa, da nossa impressão digital, nos ajuda a compreender o nosso caminhar nessa jornada que é a vida. Então, o nosso mapa nos traz todas as áreas da nossa vida e de que forma nós estamos atuando sobre ela. E nos traz e nos mostra com aquilo que eu mais gosto de trabalhar, que é o inconsciente. O que o inconsciente está produzindo na nossa vida. E como que nós podemos trazer ele para a nossa consciência. E trabalhar e caminhar de uma forma leve, enxergando tudo que nós precisamos enxergar. Ok? Até a próxima. Agradeço aqui a sua atenção. Um abraço.